Meu pai Oxaguian, eu venho te suplicar, derrame as suas bênçãos, meu pai, venha nos ajudar. É no amanhecer que eu peço o seu amor, me cure, me dê coragem, meu pai, me ilumine por onde eu for. Salve, salve, meu povo, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você quiser um jogo de carta, um atendimento, né? Jogo de carta como essa daqui, ó, né? Daqui, nosso rei, né? Nosso querido Zé. Tem um baralho cigano ou baralho dos orixás, né? De 22 cartas, né? Basicamente, o link do meu Instagram tá aqui no comentário fixado, né? E caso você ainda tenha dúvidas sobre como funciona, né? Pode vir no direct do meu Instagram ou até mesmo, né? A gente conversa, né? Via WhatsApp, né? Mas claramente, primeiramente, Instagram, né? Vamos lá, o vídeo de hoje é sobre IBG, né? Ou IBEG, como muita gente fala, né? Eu prefiro falar IBG, porque eu acho que a pronúncia fica mais bonita, né? Vamos lá, quem é IBG? IBG, eles são porque são dois, né? Então, são os orixás gêmeos. IBG significa gêmeo, né? Sendo assim, IBG, ele é um orixá. Muita gente diz que ele vem também do Daomé como Vodun, mas há respaldos do contrário, que é basicamente um Nagô Vodun, né? Há respaldos que ele basicamente é um orixá que foi cultuado, né, pelo povo daomeano durante, né, um tempo, né? Sendo assim, sendo chamado de Ho-Ho, né? Vodun Ho-Ho, né? Sendo assim, basicamente, IBG, ele é o orixá da alegria, né? O orixá das comemorações, o orixá, né, da felicidade, né? O orixá da satisfação, né? Sendo assim, basicamente, ele também se congrega como o orixá das crianças, né? O protetor de todas as crianças, né? Sendo assim, basicamente, né? Quem é? De onde é que ele veio? Ele é basicamente o filho de Yansan com Xangô, né? Ou seja, basicamente ele é filho dos orixás do casal do Dendê, né? O casal do fogo, né? Xangô sendo a postura rígida, forte, né? Senhor ligado à justiça, né? Enquanto Yansan, a dona do tempo, a dona das tempestades, da ventania, né? Ou seja, os dois orixás que se interligam muito, né, a conceitos agressivos da natureza, né, como a justiça e a tempestade. E sendo assim, a tendência, né, era nascer um filho assim também, né? Só que errado, não nasceu. E isso acabou decepcionando tanto Xangô e acabou deixando Yansan com raiva, porque nasceram os gêmeos IBG. Sendo assim, IBG sendo calmos, serenos, ligados à paz, à não guerra, à alegria e à comemoração. Então, basicamente, eles foram, né, abandonados por Yansan no meio de um rio, na beira de um rio, né, onde Oxum encontrou eles e cuidou deles, né, onde muito se diz que Oxum é a protetora das crianças, enquanto IBG são basicamente os protetores, né, também. Sendo assim, basicamente, né, mas Oxum tem ligação diretamente com o ventre e com o nascimento das crianças, né? Já IBG é das crianças, né, da proteção a elas, né, ligadas à vida, né? Se você conhece alguma pessoa que faz maldade, comete negligência com as crianças, vá até IBG e peça misericórdia para eles, porque como qualquer filho de Xangô, nunca se pede justiça, mas sim misericórdia. Peça misericórdia a IBG para lutar pela criança, né? Ah, mas IBG não é o orixá da luta. Lutar em prol. Lutar que eu me refiro é defender aquela criança, né? Porque IBG não é um orixá, vamos botar assim, ele não é um orixá que é pesado. Ele não
vamos botar assim, não é igual Xangô, que você não pode pedir justiça para ele. IBG é calmo, IBG é sereno, é alegre, é feliz, é simpático. Mas se ele vê uma criança sendo desrespeitada, né, a infância dela sendo destruída, ele não pensa duas vezes em pesar a mão. E se você pegar Kizila com IBG, é difícil, né, resolver, né, difícil resolver. Nesse caso, se você presencia ou sabe, pede intromissão de IBG nesse meio, porque enfim, IBG basicamente, né, na Umbanda, ele é um dos orixás mais inicialmente presentes, né? Quando a gente fala, né, de inicialmente presente, estamos falando dela sendo acentuada como uma religião vinda, querendo ou não, de Zélio, né? Por mais que ela veio antes, ela codificada religiosamente como uma religião, né? Foi através de Zélio, querendo ou não. Sendo assim, agora vamos falar da criança de Zélio. Eu queria tirar um tempinho para falar sobre ela. Supostamente, Joãozinho. Ele trouxe basicamente as festividades para a Umbanda, as datas festivas, a comemoração para a Umbanda, né? E o que deveria ser feito ali, né? Eu não sei porque muita gente esquece da criança de Zélio, porque Zélio manifestava Orixá Malê, né? Muita gente chamando também hoje em dia de Ogum Malê, mas na época era Orixá Malê, Pai Antônio, Preto Velho, né? Caboclo, 7 encruzilhadas, Herê. Eu não gosto muito de falar Herê, porque eu já vou dizer o porquê, mas muita gente diz, então vamos dar esse entendimento, que já eu vou explicar o que acontece. Herê, Joãozinho, Exu, Marabarô, né? E Pombagiras eu não tenho certeza, né? Não descobri nenhum tipo de manifestação, nada desse nível, né? Mas esses 5, né, tava eficientemente na linha de Zélio, né? Vamos lá. Sendo assim, entendendo Joãozinho sendo uma das crianças ligadas a Ogum, poderíamos entender que Joãozinho teria alguma ligação com Ogum, Joãozinho não, perdão, mas Zélio teria alguma ligação com Ogum, né? E basicamente, né, é meio complicado me entender que Zélio era realmente filho de Ogum, né? Mas sendo evidenciado Malê, o orixá Malê, que é basicamente um falangeiro que cruza não só a linha de Omulu, mas como também de Oxalá, né? Podemos entender que ele teria, né, algum tipo de ligação com Ogum, que teria ligação com essas duas energias, tanto de Oxalá quanto de Omulu, né? Sendo assim, basicamente, né, ele trouxe as datas comemorativas e as datas festivas, né? Qual a diferença entre Herê e, como a Umbanda diz, Ibejada, Cosminho, né? Basicamente é a energia, origem de onde ele veio. Eles vieram, no caso, né? Herê é uma situação mais ligada a Candomblé, né? Por quê? Existe o entendimento de que o orixá ele não fala durante até 7 anos, né? Mas tem alguns lugares que bota para falar com 1, com 3 ou com 5, né? Depende da doutrina da casa, né? Sendo assim, existe a divisão, existe, né? Vamos botar assim, a bipartição, né? De uma energia ligada, né? Ao Eborá, né? Do orixá, onde ele acaba se desprendendo e vindo trazer o recado, trazendo o aspecto mais infantilizado, porque traz a pureza, é o conceito da criança, né? O conceito do puro, como uma criança é. Sendo assim, o Herê seria o mensageiro do orixá, né? Que também tem a regência do orixá Ibeji, né? Quando falamos dos cosminhos, né? Ou melhor dizendo, beijadas, né? As ibejadas da Umbanda são espíritos, são
crianças que morreram, né? Espíritos infantilizados, né, que vieram, né, a falecer mediante a vida, né? Muitos de doença, muitos de por conta de humano, homens, mulheres, né, pessoas que executaram, né, de maneira infeliz a vida delas, né? Infelizmente puxando crianças. Então, sendo assim, né, essas crianças, os cosminhos, né, ou também chamado de ibejadas, são espíritos infantilizados, né? São espíritos de crianças, né? São basicamente entidades, são consciências, né, que viveram em terra. Herê nunca viveu em terra, né? Sendo assim, temos paralelo também com Exu Mirim. Exu Mirim tem alguma coisa a ver com a linha das crianças? Tem e ao mesmo tempo não tem. Tem pessoas que unem Ibejada com Exu Mirim, né? Mas é uma situação difícil e delicada, porque Exu Mirim, basicamente, ele tem uma energia infantilizada também, mas ela é agressiva o suficiente para não ser compatível com a energia dos, vamos botar assim, dos cosminhos, das Ibejadas, né? Então, nesse caso, né, eles têm sim ligação, mas ao mesmo tempo eles não são o ideais para descer junto. O Joãozinho não desceria no mesmo lugar e ao mesmo tempo que um Caveirinha, tá entendendo, né? Porque são distintos. Um Exu Mirim é um Exu, né? Uma criança não é um Exu, né? Uma Ibejada não é um Exu, né? Sendo assim, Cosme e Damião, o que eles têm a ver? Quando vemos uma imagem de Cosme e Damião, geralmente, né, é quase que obrigatório ter. Cosme e Damião é o sincretismo de Ibeji, né? Os orixás gêmeos. Cosme e Damião sendo santos católicos, né, mártires ligados, né, às crianças, à felicidade, às doenças, né, também, porque eles eram os santos que supostamente por milagres curavam, né, doenças, né, e por conta disso foram considerados bruxos, né, e foram martirizados, né, e basicamente, né, por isso usa aquela roupa vermelha, porque geralmente santos mártires usam uma capa, né, alguma coisa da cor vermelha, né. Eles foram considerados, né, os orixás gêmeos, né, através do sincretismo, e aí acontece o sincretismo de Ibeji com São Cosme e São Damião. De onde é que veio Doum? Doum, ele é basicamente vamos botar assim, um símbolo. Não existiu eficientemente Doum, porque existia um conceito que, mediante a uma gravidez de trios, um sempre voltaria pro espiritual, um sempre voltaria, né, não nasceria no caso, e foi o caso de São Cosme e São Damião. Supostamente haveria um terceiro irmão que morreu, né, só que em espírito ele ainda continuou junto com os irmãos Cosme e Damião. Sendo assim, Doum seria o nome dele, e Doum acompanharia tanto Cosme quanto Damião durante sua vida, e era ele que fazia o contato com as curas que Cosme e Damião faziam, né? E ao mesmo tempo era ele que dava, né, o entendimento a Cosme e Damião que as crianças, né, deveriam utilizar o doce da vida, né? E por isso era representado pelos saquinhos de doce, davam doces, né? Hoje em dia, Cosme e Damião, nós damos doces para as crianças, né? Muito por conta desse entendimento, né? Que hoje em dia é uma parada bem curiosa, porque Cosme e Damião não, porque é doce de macumba. Cosme e Damião é católico. É católico, minha gente, é católico. Dar doce no dia de Cosme e Damião é um preceito católico. É do catolicismo, não é da macumba, é catolicismo, minha gente, né? Só que pelo fato da Umbanda ter sincretismo e ter rastros do catolicismo, também nós damos, né, por respeito, né? Por respeito. Nesse caso, basicamente Doum foi uma vibração, né, que direcionou tanto Cosme quanto Damião durante sua vida até serem martirizados, né? Claramente, uma entidade não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, né? Uma entidade espiritual que se denomina como um guia, pelo menos. Sendo assim, eles foram para o espiritual e foram basicamente, né, transformados, né,
nos santos e Cosme e Damião, né? Sendo assim, as cores de Cosme e Damião, ou melhor, de IBG, são azul e rosa. Se formos ligar, né, mediante o Cosme e Damião, nós temos vermelho e verde, né? Mas geralmente as cores são azul e rosa, né? As principais oferendas para IBG são doces, né? São doces moles, não duros. Doces moles como a Maria Mole, jujuba, paçoca, né, que se diz farela. Doces que não são muito duros, bala de coco, né? Doces que não são muito duros. Como também frutas. Eles gostam muito de frutas. Tem alguma fruta específica? Frutas doces. Quizila, principalmente de IBG, são frutas azedas e ácidas, né? Eles gostam do doce. Frutas doces, então o doce é bom para eles, né? Doces moles, né? Sendo assim, né? Bebida de IBG, basicamente, são os sucos de cores claras, né? Suco de maracujá, né? A fruta maracujá não é dada para IBG, pelo fato de ser azeda, mas o suco de maracujá, né, bem docinho, ainda é dado. Suco de maracujá, suco de maçã verde, suco de mamão, suco de... né, por aí vai, né? E principalmente o guaraná também. O que acontece? Basicamente, né, é dado tanto refrigerante quanto o guaraná suco. Eu não gosto de dar guaraná refrigerante. Por quê? Porque para mim é muito artificial, né? Para mim como é que se fala? Corante, gás, são N coisas, né, que eu não gosto muito, né? Para mim é muito artificial para dar para eles, mas tem gente que dá, né? Eu acho mais legal dar o guaraná natural ou a groselha, né? Por mais que seja uma cor escura, é possível nós fazermos, né, uma bebida com isso que conseguimos deixar claro, né? Não ficar aquela água com, sei lá, o sumo do suco, né? Não. Mas misturar de maneira uniforme, né, os dois. Não ficando muito escuro, não ficando muito claro. Porque IBG não gosta da cor escura, né? Não gosta. Não há uma atração com a cor escura, né? Os símbolos de IBG geralmente são basicamente o símbolo das crianças, né? É basicamente a chupeta, a mamadeira, brinquedo. Se for menina, né, uma beijada menina, Mariazinha, né, Joaninha, Ritinha, sei lá, Joaninha. Basicamente são bonecas, chupetas mais rosas, utilizam cores mais rosas, né, que é ligado, né, a IBG do feminino, né. Enquanto basicamente quando é ligado a menino, né, aos homens, Joãozinho, Pedrinho, Jorginho, Luizinho, né, se interligam muito à cor azul, né, e basicamente chupetas também azuis, bonecos, carrinhos, né, e etc, né. Basicamente, né, você do candomblé, porque a Umbanda não faz santo, você sabe disso, eu sei disso, qualquer umbandista sabe que a Umbanda não faz santo. Você me diga, existe iniciação de pessoas para IBG? Por quê? Porque mediante a Umbanda não existem configurações de falangeiros de IBG. IBG sendo o orixá gêmeo, nunca se dividindo, sempre estão ali juntos, né? Eu quero perguntar para você, do candomblé da nação, é possível haver pessoas iniciadas em IBG? Essa é uma dúvida minha, porque qual é o entendimento? Eles têm o mesmo fundamento, eles tipo assim, têm o mesmo conceito, têm os mesmos artifícios, né, para raspar, né, as obrigações são as mesmas, né, pelo fato de serem dois distintos, mas estando unidos. Porque como é que funcionaria isso? Seria algum tipo de orimeje? Como que isso funciona? Se você souber, por favor, deixa aqui na descrição, porque realmente eu não encontrei resposta para isso. Há pessoas em Angola,
né, que são iniciadas em, espero que essa seja a pronúncia, né, Invunge, que seria, né, a visão dos Ibejis pelo povo Bantu. Claramente são divindades distintas, né, são um orixá Otenkice, mas temos esse entendimento para entender quem é Invunge, né? E já no Jeje, eu não vi até então nada que comprove iniciações de pessoas em Vodun Ho-Ho. Não vi, não sei, né? Então, antes de eu acabar caindo em contradição, né? Porque eu prefiro não falar o que eu não sei do que falar o que eu acho, né? E tá errado depois, eu prefiro falar, né? Nada. Então, você que sabe, né? Eu quero que você explane pra gente um pouco sobre iniciações de pessoas para IBG. Existem? Não existem? Como é que funciona? Porque, sinceramente, eu não sei, né? Sendo assim, na Umbanda não há configurações de falangeiros para IBG, somente falanges das crianças, né? Joãozinho, Ritinha, Joaninha, Pedrinho, etc, né? Não há, por exemplo, Ogum Beira-Mar, né? Xangô Sete Montanhas, Oxum Suê. Não existe, sei lá, um IBG dos rios, né? Sei lá, aleatório. Não sei, né? Não sei, porque simplesmente se realmente há iniciações ou não, porque na Umbanda não existe configurações ou manifestações de falangeiro de IBG. Não existem, tá entendendo? Né? Não há uma codificação. Compreendendo isso, basicamente, né, as falanges de IBG são somente as crianças, né, sendo basicamente sincretizadas com Cosme e Damião, né? Algo mais para falar sobre IBG, né? Basicamente essas quisilas, né, são o fumo, a cachaça, né, a violência, a arrogância. Esses tipos de coisas são quisilas ligadas a IBG, né? Como também o mau cumprimento do preceito, né? IBG ele leva à risca o preceito, né? Caboclos que se ligam a IBG, né, são literalmente caboclinhos, né? São basicamente, né, como posso dizer, caboclos mirins, caboclos crianças, né? Temos Jureminha, temos Tupizinho, né? Entre outros, né? Incluindo nós temos o próprio caboclo Yariri, né? Caboclo Yariri também é um caboclo ligado ao IBG. IBG ele também tem uma singela ligação com a linha do Oriente, mas a linha do Oriente é dividida em dois. Eu vou fazer um vídeo sobre a linha do Oriente falando sobre os dois polos do Oriente, né? O polo completamente agressivo e destruidor e o polo que geralmente é trabalhado, né? Geralmente as pessoas ou desconhecem ou esquecem, né, do polo destruidor do Oriente, né? Sendo assim, IBG ele tem uma singela ligação com os orientais, né, com a linha do Oriente, ligados, né, ao polo, vamos botar assim, ao polo mais positivo, né? Compreendendo isso, né, hoje foi IBG, né? Sendo assim, não há mais muito o que falar sobre ele, né? Sua saudação é Onibejada, né? Quando falamos da Umbanda, né? E quando falamos no Candomblé seria algo como Onibeji, né? Ou, se eu não me engano, seria Oniero Ibeji, né? Se eu não me engano é isso, né? Oniero Ibeji, né? Enquanto na Umbanda, né, pelo fato das crianças, né, seria Onibejada, porque as crianças se autodenominam como as ibejadas, né? Herê não manifesta, né? Se você não é feito no Candomblé, você não tem herê. Não tem herê a manifestar. Você tem uma ibejada, uma criança, não herê. E não existe hereia, né? Não existe hereia. Herê é tanto masculino quanto feminino, é quanto para menina quanto para menino. Não existe herê Mariazinha, é beijada Mariazinha. Não existe beijada pilãozinho, é herê pilãozinho, né? E beijada se liga ao nome de pessoas no diminutivo, né? Herê se liga mais ao nome de coisas ou animais, né? Pombinho ligado ao Oxalá, né? Sei lá,
nuvenzinha ligado também ao Oxalá ou o Yansan, né, e etc, né? Erê é tanto para menina quanto para menino, quanto beijada é quanto para menina quanto para menino, né? Só que é entidade na Umbanda. Sendo assim, não existe Ereia, né? É só Erê. E não, Mariazinha não é Erê, é Ibejada. Você só receberia se você for feito e for permitido pelo orixá, né, a descida do Erê, né? Compreendendo isso, basicamente, né, esse foi o vídeo, né, sobre Ibeji, né? Caso você tenha gostado, né, dê um like aí, né? Caso você não gostou também, paciência, né? E o próximo vídeo será, né, eu vou deixar Iroku pendente, porque, como eu falei, eu quero deixar o Iroku mais lá pra frente, né? Até seria legal falar dele aqui agora, né? Depois desse vídeo, mas espera um pouquinho, né? Quero deixar Iroku um pouco mais lá pra frente. Estamos terminando, né, a grade dos orixás, né? E eu quero falar sobre falangeiros de maneira eficiente. O que eles são, né? Então eu vou falar no próximo vídeo, né? Então, tchau, tchau.